prédio, e às 14h30 retornamos aqui no auditório com a apresentação de mais 3 projetos. Mas, sem mais delongas, eu vou chamar o professor Marcelo Coelho, que vai nos apresentar o projeto Psique, no programa de ressocialização de pessoas internas no sistema prisional por meio da educação superior. Antes do professor, eu queria apenas fazer a menção à presença da secretária de Educação no município de Cotia, senhora Ana Paula dos Santos, e a sua assessora pedagógica, a senhora Tatiana Brasiliense, e dizer que estamos, de fato, muito felizes e honrados com a presença de vocês. Agora sim, passo a palavra ao professor Marcelo. Agradeço a professora Miriam, agradeço a presença da senhora secretária e de todos aqui que vieram prestigiar aqui a nossa mostra de extensão. Bom, a mim me compete apresentar aqui o projeto Psique. O projeto Psique é parte de um programa maior, né, que é o PRIES, que é o Programa para a Ressocialização de Pessoas Internas do Sistema Prisional por meio da Educação Superior. Já já eu vou falar do histórico do Psique no contexto do programa, né? Mas a nossa missão como projeto de extensão é atuar no âmbito do programa PRIES, que abrange outros projetos na universidade, com base na psicologia, né? Visando oferecer a expertise da psicologia para o público atendido, que também já já nós vamos conhecer, né? Com isso, contribuir para a ressocialização dessas pessoas, mulheres, né, em situação de privação de liberdade ou já egressas do sistema prisional. O foco do Psique é a psicologia, né, é dar o suporte psicológico em todas as áreas em que houver oportunidade da psicologia interagir com essas mulheres. Tá? Vamos falar um pouquinho do histórico. Tá? Desde o início, antigamente, quando o programa, quando o projeto começou, era conhecido no âmbito do curso da psicologia como Projeto FUNAP. Né? Já tinha esse mesmo desenho, porém, não tinha essa estrutura como tem a partir do ano de 2022, quando, por essa portaria aqui embaixo, foi instituído o PRIES, que agora é um programa institucional. Né? Antes, ele funcionava como projeto de extensão e, desde o seu início, em 2019, a psicologia já tinha sua atuação. Então, eu quero fazer menção aqui ao nome da professora Berê, que foi a primeira coordenadora do PRIES, depois a professora Maria Regina, e, mais recentemente, a professora Isadora Simões, todas à frente das atuações do Psique durante todo esse tempo de existência do programa. Hoje, nós temos mais ou menos esse retrato aqui das nossas atuações. A gente atua no processo de avaliação psicológica para auxiliar o processo seletivo das alunas antes de ingressarem no curso superior, no acolhimento, então, depois que elas ingressam, antes de elas iniciarem o curso, elas passam 6 meses conosco, portanto, um semestre letivo de acolhimento, e aí o nosso trabalho é fazer o acolhimento psicológico, né? Efetivamente, durante o curso, nós temos um trabalho associado à disciplina de Psicologia Jurídica e Direitos Sociais, em que as estagiárias do curso de formação atuam com as meninas nas áreas de expertise ali do curso, atendendo aos seus supervisores.
E, recentemente, nós temos iniciado um projeto dentro do projeto de atendimento psicológico em psicoterapia, no modelo de um outro projeto de extensão que a gente também coordena. Já, já eu falo um pouco mais sobre isso. Estou só prometendo, né? Já, já, como se a gente tivesse muito tempo, né? Mas, então, vamos lá. Para o nosso público, né, as nossas alunas, elas ingressam a partir do próprio programa que se orienta junto com a Secretaria de Segurança Pública para oferecer as vagas disponíveis para as reeducandas que estão elegíveis, portanto, que tenham ensino médio, que tenham documentação, que estejam em determinadas condições do seu cumprimento de pena, que possam frequentar aqui, né? Então, elas começam, praticamente todas elas começam ainda no regime semiaberto, tá? Então, ali embaixo, RSA, hoje o Psique atende 5 dessas reeducandas que estão no regime semiaberto, tá? Então, é um grupo, as que ainda estão cumprindo pena, no regime semiaberto, as que estão já em regime aberto, tá? E, eventualmente, a gente também oferece o serviço para as que já estão egressas do sistema. Então, temos já essa ampliação aí do trabalho, tá? Atenção especial são as especificidades sociais, emocionais e psicojurídicas desse público, né? A gente faz uma intersecção também com a disciplina de psicologia jurídica. Aqui é uma turma não a atual, né? Qual é o nosso quadro hoje? Nós temos 15 novas alunas da turma de 2026, 2 ainda estão em processo de documentação, por isso já tem vindo aqui à unidade 13 dessas reeducandas, e o Psique tem atendido, efetivamente, 8 das 28 egressas, ou não egressas, reeducandas de turmas anteriores. Então, qual é o quadro geral hoje de atendidas? 28. Mas quantas estão no Psique? 8 dessas, né? Porque também o nosso trabalho, especialmente o trabalho de psicoterapia, tem que ser um trabalho voluntário, né? Então, dessas 8, 5 ainda estão no regime semiaberto, portanto, as que estão no regime semiaberto, elas têm que cumprir a agenda de estarem aqui na universidade dentro do cronograma, então, elas precisam estar aqui, aí dentro dessa agenda obrigatória a gente atende elas. As do regime aberto, elas são totalmente voluntárias, então, elas procuram o serviço, a gente oferece o serviço de psicoterapia, e elas têm atendimento online, com supervisão e etc. Tá? Então, esse é o público que a gente atende hoje. Vamos entender um pouquinho da equipe de trabalho da extensão, né? Nós somos a equipe atual, 5 professores, né? Além de mim, o professor Alexandre Serpa e o Gabriel, que são do Programa de Desenvolvimento Humano, e o professor Daniel Fonteles e a Lorraine, que são do curso de Psicologia. O Gabriel e o Alexandre também lecionam no curso, mas eles são do programa de pós-graduação. A nossa equipe de estudantes, né? Nós criamos, como eu falei, o projeto de atendimento em psicoterapia. Nós abrimos vagas para novas estagiárias de 8º, 9º e 10º semestre, que queiram atender, supervisionadas semanalmente. Então, nós temos 9 nesse grupo, que são da psicoterapia. 6 estagiárias do curso, da área jurídica, né, que atendem em atendimento em grupo e atendimento individual. Uma estagiária do PIBEX e, no processo seletivo, a gente conta também com alunos do grupo do professor Alexandre, que são do grupo de pesquisa, grupo de estudo, que eles auxiliam no processo seletivo. Então, a gente tem sempre uma dinâmica grande de interesse dos alunos em atender, né? Os benefícios para eles, né?
A partir do 8º semestre, a gente já recruta esses alunos para o atendimento. Eles têm, além da formação, a supervisão do psiquê. Então, somos 3 professores que oferecem a supervisão voluntária, né, para esses alunos que estão em atendimento em psicoterapia. Então, eles têm um plus na sua atuação de supervisão. Além da supervisão no curso, eles têm essa supervisão a mais com os professores do projeto, né? E eles têm sempre essa perspectiva de uma integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão. O que são os atendimentos, né? Essas 2 modalidades. Tá? O atendimento psicojurídico acontece em 2 momentos, um momento de atendimento em grupo e um momento de atendimento individual, e percorrem essas demandas, né? Trazer a atuação, isso focado nos nossos estudantes, a atuação em psicologia jurídica no estágio prático. Então, o psiquê entra como um dos estágios práticos do curso, tá bom? E aí, para as reeducandas, orientação sobre direitos sociais, apoio em demandas legais e sociais, por intermédio desses atendimentos em grupo. E, na parte de saúde mental e psicoterapia, a gente oferece esse atendimento psicoterápico contínuo, com a psicoterapia supervisionada semanalmente, que se torna ali um espaço de escuta e acolhimento, com essa intenção da promoção do bem-estar emocional e da saúde mental. O que nós temos feito, né, efetivamente, aí, puxando do último ano? O processo seletivo ele teve um redimensionamento, ou seja, nós adquirimos, por intermédio do PRIES, como eu disse, hoje o PRIES tem uma estrutura maior, portanto, tem orçamento, então, eles têm nos apoiado também financeiramente. Adquirimos novos instrumentos de psicometria, pensando em vários aspectos para atender às necessidades das reeducandas, inclusive evasão escolar. Então, hoje, os nossos instrumentos que aplicamos no processo seletivo, eles já estão visando o acompanhamento durante o curso e projetando, aplicamos instrumentos longitudinais que, no início do projeto, vão ajudar-nos a medir futuras características ali da evasão e tentar, obviamente, diminuir a evasão, né? O acolhimento daqueles 6 meses que eu falei antes, eles funcionam com um tempo com toda a equipe. Então, a equipe psiquê fica com toda a equipe das novas alunas, até para elas se ambientarem, né, ao ambiente aqui da nova realidade delas, né, que é a realidade universitária. Então, a gente trabalha com dinâmicas, técnicas, mas tudo visando a adaptação, né? Os atendimentos individuais e em grupos, eles aconteceram nesse último ano, e a gente tem trabalhado com o projeto da psicoterapia para tentar impulsionar o atendimento também para as famílias. Nesses 8 anos de trabalho do psiquê, muitas famílias são atendidas, né, também em decorrência da demanda que a reeducanda traz. Enfim, a gente atende já em todo esse tempo a gente atende as famílias, mas a gente tem tentado ampliar, né, refinar esse trabalho para conseguir chegar melhor nessas famílias. E aí tem os nossos desafios, né, para esse ano. Sedimentar e confirmar a nova proposta do projeto de seleção, né, de apoio no projeto seletivo, com o mapeamento dos resultados, né, e fazendo isso nas turmas que vêm, né. Os desafios, cada dia, são maiores, né. Então, aqui, nesse ponto 2, essa adaptação, a gente tem alguns relatos muito perspicazes, né.
Eu lembro do ano passado, nos primeiros encontros, as meninas saíam, iam muito para o banheiro, ficavam muito tempo no banheiro, voltavam, iam, voltavam, mas tinha uma frequência muito grande. E a gente descobriu a questão do espelho. Por exemplo, elas ficaram lá anos e anos sem ter acesso a um espelho, né, que a gente tem aqui nos nossos banheiros, né. Esse ano nós tivemos um relato, por exemplo, da necessidade delas terem um mapa para poder transitar no campo, porque há 20, 15, 10, 5 anos não andavam a pé. Agora que, ao vir para o campus, elas têm a oportunidade de andar, como, né, a pé, porque só saía de um carro, ia para outro, de carro para outro. Então, são desafios da adaptação que nós vamos descobrindo também ao longo do contato com as meninas, né? A gente quer fazer essa conexão nesse ano de 2026 e conectar o atendimento psicojurídico com o outro projeto, que eu disse que eu ia falar para vocês, que é o projeto Clínica da Família, que já tem também 7 anos. A gente atende famílias vulneráveis e a gente quer, de alguma forma, conectar esses 2 tipos de atendimento, né, com a perspectiva da psicologia jurídica no curso, né. E a gente tem aqui uma equipe, né. Nós temos, já falei para vocês da equipe, hoje a professora Lorane está aqui com a gente, conseguiu aí adaptar o horário. Tem a Maria Clara, que é uma das equipes do atendimento psicoterápico, né. Então, como o trabalho vai ampliando, a gente amplia também o controle, né? E a professora Lorane criou o manual do estagiário. Então, a partir de agora, quem for ingressar no projeto de alunos, já tem todo o manual ali prontinho, sabe como funciona o projeto, quais as obrigações. Acabou de chegar mais uma aqui, a Jéssica também, que atende no psicoterapia. Então, meus amigos, a gente entende que não é apenas o impacto mais apropriado ao CCBS, digamos assim, que seria a ODS 3, né, Saúde e Bem-Estar, mas também a 4, Educação de Qualidade, a 10, Redução de Desigualdades, né, e a ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Nosso sonho, né, nosso radar, assim, o nosso objetivo é essa ressocialização, reduzir as vulnerabilidades. Quando a gente fala de vulnerabilidade social, a gente está olhando para o ser humano, né? Porque a gente está olhando ali para pessoas, né, que estão passando por vulnerabilidades importantíssimas nesse processo, né? E com braços dados com os demais projetos, educação, arquitetura e assim por diante, né? Fortalecimento da autonomia e apoio na reinserção social e educacional. E agora, assim, como sempre amplia, a gente já está em conversa também com as disciplinas de POT, Organização do Trabalho Institucional, para a gente também apoiá-los naquilo que é a expertise dessa disciplina para a vida profissional no futuro próximo, né? Então, a gente agradece. Deixa eu só apresentar, então, né? Vou pedir para elas ficarem de pé, aqui a professora Lorane, a Jéssica e a Maria Clara, né, nossas componentes aqui do projeto. Aqui a gente tem o professor Alexandre, o professor Gabriel, e faltou o Daniel, que vai estar aqui, aí com isso eu encerro a minha apresentação. Aqui, o professor Daniel, aqui numa das incursões que a gente fez no presídio, lá do Butantã, porque o projeto seletivo a gente faz em loco. Tá? Eu esqueci de falar isso. Então, muito obrigado pela atenção aí ao projeto Psique no PRIES. Agradeço muito ao professor Marcelo por ter nos brindado aí com essa maravilha de projeto que é o Psique, e trazer um pouquinho mais para a gente também o conhecimento a respeito do PRIES, que é um grande programa que nós temos aqui na nossa universidade, que se desdobra em vários projetos,
com um impacto, né, que vai muito além do que a gente mesmo pode imaginar, porque a gente está falando de transformação na vida de pessoas, né? Mas eu ficaria muitos minutos falando sobre cada projeto, porque eles têm características muito específicas e são todas muito especiais, acho que para mim, e eu tenho certeza que depois de vocês terem a oportunidade de conhecê-los, vai ser para vocês também. Então, sem mais delongas, gostaria de chamar o professor Delmárcio Silva, que vai falar sobre a ONANO, que é a nossa Olimpíada Nacional de Tecnologia, outro projeto fantástico, e vocês vão entender por que eu já estou falando que ele é fantástico. Professor? Bom dia, bom dia. Como a professora Miriam mesmo falou, né, uma amostra de extensão contando os projetos maravilhosos que a nossa instituição tem, a gente vai tendo a oportunidade de apresentar esse portfólio de ações extensionistas, e um deles que eu posso dizer com bastante segurança que tem tido um apoio institucional maravilhoso, e isso nos coloca numa posição de confiança para fazer com que esse projeto escale cada vez mais, que é o projeto da Olimpíada Nacional de Nanotecnologia. Feliz pela presença da secretária de Educação, que o projeto é a ODS 4, é a ODS de Educação, e nós temos, vou apresentar um pouquinho mais, mas nós temos uma inserção em todos os níveis de ensino, em todo Fundo 1, Fundo 2 e ensino médio. Esse projeto da Olimpíada Nacional de Nanotecnologia, projeto aprovado no CNPq, na ocasião, no final de dezembro, já antecipando aqui minha fala, a presença da professora Débora Bezerra, da FCI, que tem sido uma incansável amiga e parceira nesse projeto, trouxe toda a sua experiência de anos de OBMEP para ajudar na Olimpíada. Nós começamos, então, estamos na 3ª edição atualmente, e por isso que é sempre importante montar uma equipe, e a Débora chegou com esse recheio especial de trazer essa experiência. Nanotecnologia não é uma temática que é abordada na educação básica, a gente pode dizer isso. Quando a gente olha para as Olimpíadas de sucesso, como Olimpíadas de Física, Olimpíadas de Matemática, de Química, Biologia, Português, seja como for, são disciplinas que já são trabalhadas dentro do eixo da estrutura curricular, mas nanotecnologia não. Mas nanotecnologia, inserção desse tema na educação básica, faz parte de um projeto que eu venho trabalhando há mais de 12 anos, com a seguinte indagação que me fez: será que é possível ensinar nanotecnologia usando conceitos de química, física, biologia do ensino médio? E, além disso, levar uma ideia de escala, de proporção de tamanhos, com uma abordagem matemática em alguns módulos? Então, esse questionamento me fez com que, lá em 2012, eu iniciasse um projeto que era ir para as escolas e fazer pequenas ações de nanotecnologia. Isso foi escalando, isso foi crescendo, até que, em 2017, eu fui convidado pelo Colégio Santa Cruz, aqui em São Paulo, para uma parte experimental, digamos assim, para um projeto piloto, que seria colocar a nanotecnologia como uma eletiva. Então, aquilo que sai de uma ação pontual, de 2, 3 horas de encontros, de interação com os estudantes, passa a ser um semestre todo dando aula semanalmente. E aí a coisa muda de figura. Uma coisa é você ir um dia por algumas horas ficar falando de um tema que está na fronteira da ciência. Nanotecnologia, assim como inteligência artificial, é uma temática que faz parte da 4ª Revolução Industrial. Hoje a gente está vendo o que a inteligência artificial já está alterando no nosso cotidiano, e principalmente no ambiente escolar, mas nanotecnologia já não tem tanto impacto no ambiente escolar, mas tem no ambiente de pesquisa, de desenvolvimento, de inovação. Não há nenhum celular hoje no mundo que não funcione com nanotecnologia. Então, a gente veio nesse projeto das eletivas, veio ganhando corpo, veio ganhando musculatura, veio ganhando experiência. Isso foi aumentando, e eu vou trazer um pouquinho dos resultados e impacto da Olimpíada nessas 2 edições, 24 e 25, e com a nossa projeção para esse ano de 2026. Fato é que, apesar de a gente olhar para essas ações de ensino da nanotecnologia na educação básica, nós não podemos esquecer da criação de materiais didáticos para isso, né? Nós precisamos transferir essas experiências aos educadores por meio de formação continuada, por meio de capacitação, mas temos que entregar o ferramentário. E também nós nos preocupamos com isso. Só na área da nanotecnologia, voltado para a educação básica, tem atualmente 5 livros publicados.
dentre deles um livro que se chama Nanotecnologia Experimental, que reúne aí 45 roteiros didáticos, práticos, com materiais acessíveis para a inserção da nanotecnologia na educação básica. Livro esse que foi premiado em primeiro lugar no Prêmio Jabuti em 2017 e agora inicia 2026 com uma coleção, uma trilogia, chamada Coleções Conexões Científicas. Ela vem o módulo básico, intermediário e avançado, introdução, fundamentos e aplicações da nanotecnologia. É uma coleção que eu quero entregar na mão do educador, na mão do professor capacitado, para que ele tenha um instrumento de utilização na sala de aula, com muitos QR codes, com muitos vídeos, com muitos exercícios, recursos digitais, mas exercícios ao final de cada capítulo, aula de revisão, trazendo aí uma obra também, onde o aluno possa se instruir de maneira independente. Tudo isso tem gerado um ecossistema que tem dado, como eu disse, robustez às ações da Olimpíada, né? Quando a gente fala da Olimpíada, o que eu sempre comento muito com quem está mais próximo de mim, a ideia de que não seja uma Olimpíada foi tirada de trás da orelha. Alguém pensou em uma Olimpíada de nanotecnologia, vamos fazer aí uma provinha, mas não. Nossa Olimpíada hoje já se destaca como o maior movimento de popularização desse tema nas escolas. Nós temos aqui dentro da Olimpíada 8 horas de videoaulas, então nós entregamos uma trilha de aprendizagem, então a gente brinca que há um streaming lá para você aprender, desde o módulo 0 até o módulo 8, cada um desses módulos tem simulados para o estudante fazer, a gente tem também PDFs que resumem, um dos meus e-books chamados Nanotecnologia para Todos, que é gratuito, está disponível para esses estudantes, então nós entregamos recursos digitais, nós entregamos recursos para leitura, e o professor é muito bem-vindo na nossa Olimpíada, porque ele se cadastra, tem acesso a esses materiais didáticos e, portanto, passa a enxergar um pouco os nossos conteúdos, a nossa abordagem pedagógica, a nossa metodologia de ensino, e passa a observar por isso. Essa é uma foto linda da Raíssa, estudante aqui do Colégio Amorim de Santa Teresa, na ocasião da cerimônia no ano passado, e, como eu disse, essa Olimpíada tem recebido um apoio institucional maravilhoso da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a professora Miriam Rodrigues, o professor Clebson, têm sido grandes parceiros nesse projeto, um projeto que impacta milhares de estudantes, vou trazer os números para vocês, mas nós já alcançamos mais de 12.800 estudantes em 2 edições, e chego nessa apresentação de hoje com um número atualizado de mais de 10 mil inscrições em apenas 45 dias da edição 2026. Nossa meta é pretendemos bater 25 mil, 30 mil estudantes em 2026, e, de novo, aquele olhar para um crescimento orgânico, para um crescimento sustentado, para um crescimento sem ficar inflacionando esses números, porque o nosso objetivo não é quantidade, é qualidade. Nós queremos mostrar que dá, sim, para abordar esse tema dentro da educação básica. Então, a Nano está sediada na Universidade Presbiteriana Mackenzie, é uma Olimpíada oficialmente reconhecida pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e pelo CNPq, e é uma iniciativa vista pelo MCTI como estratégica na área de difusão da nanotecnologia. Tenho contato direto com o senhor Felipe Bellucci, que é o coordenador de tecnologias habilitadoras do MCTI, e ele falou: professor, para nós é fundamental que essa Olimpíada tenha vida longa, porque estava faltando no eixo educação a gente trabalhar a nanotecnologia de maneira mais ampla no Brasil. Se nós olharmos para o eixo da pesquisa, nós estamos num prédio dedicado à nanotecnologia aqui no Mackenzie, que é esse prédio do grafeno. Então, se eu olho para o lado da pesquisa, há investimentos do governo, há o laboratório de luz síncrono em Campinas, que tem sido excelente, lá tem um grande núcleo de nanotecnologia, um dos mais poderosos do Brasil. Então, no âmbito da pesquisa, o Brasil vai bem. Lógico, a gente pode sempre falar de melhorias de investimentos, mas no âmbito da educação não tinha ainda uma vertente, um vetor que levasse esse tema de maneira exponencial, de maneira escalada para dentro das escolas. Então, somos a única Olimpíada de Nanotecnologia no Brasil. O MCTI, reconhecendo a nossa importância, nos recomendou nas cartilhas de emendas parlamentares do ano de 2026, né? Não fomos contemplados, mas isso demonstra que o próprio Ministério reconhece a nossa iniciativa e repassou isso ao Legislativo, e temos buscado parcerias estratégicas com empresas de tecnologia para que a nossa Olimpíada se torne aí uma vitrine da Nano no Brasil. Essa é uma imagem bem simbólica que ocorreu em outubro do ano passado, na nossa cerimônia de entrega das medalhas. Então, antes de eu falar, bom, basicamente, porque a imagem ela é muito especial,
porque ela reúne ali no palco 20 mulheres, né, 10 professoras, pesquisadoras e 10 meninas. Eu vou apresentar mais à frente, nós criamos um troféu para celebrar o protagonismo das meninas, mostrando a ela, levando a ela a enxergar as carreiras de outras pesquisadoras como referência e olhar para isso com um olhar diferente, com um olhar mais cativo, saber que é possível ela ocupar aquele espaço, como tinham várias pesquisadoras no palco como referência. E a nossa missão é democratizar o acesso ao conhecimento em nanotecnologia, formando talentos, gerando inspirações vocacionais, porque nanotecnologia é um tema multidisciplinar por definição, então quem é engenheiro pode trabalhar com nanotecnologia, quem é químico pode trabalhar, quem está na área, em quaisquer outras áreas que envolvam tecnologias, ou envolvam engenharias, que envolvam arquitetura e urbanismo, dá para encontrar com nanotecnologia. A área da medicina, a área da saúde, a área da energia, enfim. A nossa visão é ser reconhecido como a principal iniciativa de difusão da nanotecnologia, já colocando ali não somente no Brasil, mas olhando também para a América Latina, porque é possível depois fazer a transcrição das videoaulas para o espanhol e aplicar uma prova em espanhol. Temos recebido contato da Fundação Argentina de Nanotecnologia, com interesse para 2027 rodar uma prova experimental na Argentina. Recebemos uma sondagem da PUC do Chile, estamos tentando melhorar a articulação com eles lá, mas fato é que a gente está aqui no Brasil com muita humildade, pensando nisso, mas a forma como a Olimpíada está sendo gerada nos dá essa segurança de olhar para frente. Não precisa ser ano que vem, mas nos próximos anos, no fundo, é só trabalhar, que o restante, a gente acredita muito na graça de Deus em fazer as coisas crescerem e se encaixarem. Então, somos uma Olimpíada exclusivamente focada em nanotecnologia, com trilha de aprendizagem completa, plataforma digital interativa e premiação nacional. Ali atrás nós temos 180 estudantes, isso é a parte 1 dos medalhistas, vieram mais de 320 e, portanto, esse número não cabe no nosso palco. Então, a gente teve uma primeira entrada de em torno de uns 150, que são os medalhistas de bronze e prata. Depois vieram os medalhistas de ouro e aqueles que gabaritaram a prova, que tem uma medalha exclusiva para quem gabarita a prova. E aí, nesse momento, foi o momento final ali, onde a gente distribuiu, além de flores para todas as mulheres e meninas, mas também um troféu especial para elas. 12.800 inscritos, mais de 400 professores cadastrados na plataforma, alunos de pós-graduação que contribuem com a nossa Olimpíada com envio de questões que são avaliadas, que passam por uma análise, e se usada na prova, essas questões, ela vai com o nome do aluno, ou seja, a gente dá crédito a quem criou essa questão. Então, a gente pegou aluno de mestrado, de doutorado, de diversos lugares do Brasil, que enviaram suas questões, sendo aprovado e colocou na prova, vem lá o nome dele e a instituição ao qual ele está vinculado. E eles ficaram muito felizes com isso, a figura dos embaixadores. Interessante esse recorte, essas porcentagens. Nós distribuímos ano passado em torno de 1.060 medalhas, mas esses recortes de porcentagem, eles demonstram para a gente tem um outro número que não está aqui, mas se eu divido o número de medalhistas pelo número de inscritos, eu tenho uma inversão da região norte em relação à região sudeste. Em outras palavras, explicando melhor, na região sudeste eu tenho muitos inscritos e poucos medalhistas. Já na região norte, eu tenho poucos inscritos, mas a trilha de aprendizagem permite que o estudante da região norte e nordeste compita por igual com o estudante da região sudeste. Afinal de contas, o conteúdo é igual para todos. E o conteúdo é inédito para todos. Então, eu dou essa homogeneidade, essa equiparidade que dá para se fazer na competição, reflete quando a gente faz essa relação inscritos/medalhistas por região. Significa que estamos no caminho certo, não temos a fórmula do sucesso, não temos a receita pronta. A Olimpíada ela é dinâmica, a Olimpíada recebe feedbacks, a gente está muito aberto a isso, a evoluir, mas a gente entende que essa trilha de aprendizagem tem funcionado muito bem. Fato é que a escola pública é o nosso maior público, 53%, tivemos um aumento ali de 24% para 25%, na escola privada 47%, participação feminina entre as medalhistas 43%, pretos, pardos, indígenas estão ali com um total de 39%, e das escolas públicas, olha, veja bem, 49%. O que, de novo, reflete a minha fala, quando a gente entrega uma trilha de aprendizagem, a gente entrega ao estudante autonomia,
de estudo. Então, eu posso ter um estudante de escola pública altamente dedicado, performando muito bem, porque ele tinha acesso aos mesmos materiais que um outro estudante de escola particular. Vale a dedicação, vale o quanto que ele busca se dedicar a essa Olimpíada. Fazendo uma projeção, a gente saiu de 6 mil inscrições para mais de 12 mil, crescemos 108% de 24 para 25. Nesse ritmo aí, até 2030, talvez a gente já tenha embarcado mais de 500 mil de jovens na nossa Olimpíada. De novo, isso é um número que a gente não é a meta, o trabalho de qualidade é o nosso principal veículo, é o nosso principal objetivo, e os números vão se somando naturalmente dentro da nossa Olimpíada. Esse é o troféu que nós criamos, um troféu que tem uma silhueta de uma mulher, na verdade, ele tem um detalhe especial aqui, ó, que é essa trança, a Mildred Dresserhaus, professora do MIT, ela era conhecida como a rainha do carbono, ela foi uma incansável defensora da presença das mulheres na ciência, como dentro das carreiras científicas, e ela mentorou aí centenas de mulheres, quebrando barreiras em um campo historicamente dominado. Faleceu em 2017, foi condecorada pela medalha maior dado pelo governo dos Estados Unidos, e recebeu o título de professor lá do MIT. Ela tem como característica essa trança no cabelo. Então, a gente colocou a silhueta, e esse detalhe em vermelho é de um suéter vermelho que ela usava. No dia da cerimônia, nós tivemos aqui a vinda de uma professora que foi orientada por ela nos Estados Unidos. Na verdade, há vários pesquisadores no Brasil, homens e mulheres, que foram orientados por ela. Diz que ela era uma pessoa maravilhosa. Se vocês contarem ali do lado, nós temos 10 meninas. Então, as 10 meninas, além da medalha, além do livro que levou para casa, ainda puderam levar esse troféu. 10 meninas selecionadas por distribuição regional. Então, não era uma escolha aleatória, mas a gente procurou distribuir esse troféu dentro das 5 regiões do Brasil, e foi um momento muito emocionante. A professora Miri estava, a professora Débora também estava nesse dia, foi um momento muito emocionante dentro da nossa Olimpíada. Alguns números da nossa pesquisa de satisfação nos dão aí um indicativo bem promissor da nossa estratégia de trabalho. 94% dos nossos estudantes, e dentro desses 94%, 61% disseram que aprenderam muito sobre nanotecnologia usando a nossa trilha formativa. Então, a gente fica muito feliz. Tem umas novidades para esse ano, em especial, falando da trilha formativa, é que eu fui contemplado com o projeto MAC Pesquisa. Para quem é de fora e não sabe, nós aqui no Instituto Presbiteriano Mackenzie nos concede um fundo de pesquisa com recursos próprios da nossa instituição, e dentro desse projeto aprovado, vem aí agora o aplicativo da Olimpíada. Então, o aplicativo da Olimpíada vem para se tornar o ecossistema. Hoje, ele acessa o site, loga lá, e ele tem tudo lá. Dentro do aplicativo, a gente vai querer trabalhar em uma espécie do Duolingo da nanotecnologia, sabe? Perguntinhas, gamificação, ele pode marcar pontos, scores, e são processos de pesquisa que a gente quer levar do estudante entrar no aplicativo e receber ali todas as orientações de preparação. Outra coisa também, a infraestrutura da nossa instituição é maravilhosa. Então, na ocasião da primeira edição, em 2024, eu tinha à disposição auditórios excelentes, uma equipe de audiovisual maravilhosa que está até cobrindo esse evento, e eu tinha o principal, que era o público dos colégios presbiterianos Mackenzie. Então, eu alinhei com os 2 diretores, o diretor Kassab aqui do colégio e a diretora do Tamboré, para que a gente fizesse as aulas de nanotecnologia em auditórios com essas crianças. Ao vivo, experimenta ao vivo. Então, chega um momento nas videoaulas da trilha de aprendizagem que eu tenho 600 crianças ficando completamente impressionadas com uma nanopartícula magnética limpando a água, com eu fazendo uma célula solar funcionar, com uma nanopartícula de ouro que não é dourado, como o ouro, mas sim é vermelha, porque no mundo nano as coisas são diferentes. Então, uau, essas coisas que eram não esperadas dentro do vídeo, fizeram com que a gente recebesse muito feedbacks dos estudantes que assistem às aulas, falando: professor, parece que eu estou dentro do auditório, porque tem tantas crianças gritando atrás, enfim, ficando surpreendidas atrás, que não dá vontade de parar de assistir, é maratonando as aulas. A gente fica feliz com isso. Lógico que, infelizmente, os professores estão aqui, os professores sabem, tem videoaula lá de 1h10, né? Aí a gente mata as criancinhas, mas foi 1h10 que a gente precisava fazer aquilo, então a gente está recortando. Para finalizar, 92% afirmaram
que aumentou seu interesse por ciência e tecnologia, 91% de NPS e 87% se sentiram representados nas experiências vivenciadas na nossa Olimpíada. Fato é que a ONANO vem aí com seu propósito de democratizar o acesso à nanotecnologia, principalmente inspirar uma nova geração de cientistas, de pesquisadores no Brasil. Somos uma Olimpíada ainda, se comparado, por exemplo, professora Débora, com números maravilhosos da UBMEP, a capilaridade, o alcance. O nosso objetivo, de novo, é fazer um trabalho melhor a cada edição, onde nós podemos melhorar, o que nós podemos corrigir, porque nós queremos entregar uma experiência dentro da nossa Olimpíada, não simplesmente um ambiente de competição. Tanto é que o nosso lema é capacitar primeiro, competir depois. No momento que eu tenho um tema que não é da abordagem de ensino médio, eu, por consequência, então, penso primeiro na formação e depois na competição. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação da Olimpíada, que está aberto em 2026 com categorias. Nós começamos com o 6º ano do Fundamental 2, foi assim que nós começamos, e fomos até o ensino técnico, isso no ano passado. Aí a gente tem recebido pedidos de quê? Para fazer para os menorzinhos do Fundi 1 e para os grandões, na verdade, para quem é formado e que não tinha categoria. Pois é, então criamos 2 novas categorias. A categoria 0, que chamamos de nanocuriosos, são para estudantes até o 5º ano, então vai ser uma prova bem ilustrativa, uma coisa bem de curiosidades, e aí depois, sim, a gente já tem os conceitos de 6º e 7º ano formam a categoria 1, 8º e 9º ano formam a categoria 2, 1º e 2º ano do ensino médio formam a categoria 3, 3º ano do ensino médio, qualquer série do ensino técnico, formam a categoria 4, e aí criamos a categoria Sociedade e Público em Geral. Qualquer pessoa graduada ou não graduado, entusiasta, pode procurar e se inscrever na nossa Olimpíada, vai ser a nossa primeira experiência, quem sabe na 11ª mostra de extensão a gente traz recortes da categoria 0 e da categoria 5, que são as novidades desse ano. E vamos para a Cotia. Muito obrigado, um ótimo dia a todos. Como não se entusiasmar, não é assim? E como eu já comentei, não é? Se a gente for falar de cada um dos projetos, e são tantos, o que nós temos aqui neste auditório ontem e hoje é uma pequena amostra dos nossos mais de 140 projetos, todos eles estão sendo expostos na nossa amostra, e trouxemos, né, convidamos alguns para poder compartilhar também neste auditório. Então, professor Delmárcio, mais uma vez, muito obrigada. E para encerrar com chave de ouro este momento tão especial para nós, um projeto também muito especial, muito querido aqui na nossa universidade, que será apresentado pela professora Débora Cardoso, que é o Território das Crianças. Então, passo a palavra à professora, que ninguém melhor que ela para falar deste projeto tão lindo. Bom dia, fico muito honrada, professora Miriam, sempre muito carinhosa, sempre muito acolhedora, é a palavra, né? Fiquei aqui entusiasmada também, porque, meu Deus, quantos projetos maravilhosos. O professor Delmárcio ficou aqui, me deixou assim, já ali com a professora Ana Paula, já ali cutucando, olha lá, a Cotia tem que entrar na ONANO aí, porque vale a pena. E nós estamos aqui hoje para falarmos um pouquinho sobre essa questão da educação básica, mas também da importância dessa primeira etapa da educação básica, que muitas vezes nós não temos colocado no devido lugar, que é o lugar da pesquisa também. Primeira etapa da educação básica, que atende as crianças de 0 a 5 anos. Mas, antes disso, eu quero agradecer, professora Miriam, pelo apoio que nós temos recebido, no sentido de visibilidade, no sentido dos ônibus que nós conseguimos ali, né, para poder trazer as professoras de Embu das Artes, de Cotia e de outras regiões também de São Paulo.
pelo apoio também no sentido de nos trazer para uma mostra tão importante e poder mostrar para o público acadêmico a importância desses projetos extensionistas. Ontem eu estive na apresentação dos totens, né? Nós tivemos uma professora da psicologia que veio nos conhecer, e ela falou, como que eu posso contribuir para esse projeto? E eu achei isso de uma magnitude tão importante, porque ultrapassa mesmo não somente os muros da universidade, mas até mesmo aqui dentro, porque nós temos unidades, centros, e nós, muitas vezes, não nos conversamos. Eu mesma não conhecia esse projeto que acabou de ser apresentado, e fantástico projeto, e parabéns, professor, pelo seu entusiasmo também, que isso também vai levando outras pessoas a quererem participar, né? Então, o Território das Crianças, ele surge, né, de uma... deixa eu ver aqui, gente, cadê onde que eu passo aqui? Eu que passo aqui? Não está indo. Foi, agora foi, estou apertando o contrário. Ele surge de uma maneira diferente, né, ali no nosso curso de pedagogia, quando, muitas vezes, o professor traz ideias de projetos. Então, pessoal, vamos participar do projeto, vamos fazer parte desse projeto. E o Território das Crianças, ele surge do coração das alunas. Elas me procuram e falam, professora, nós temos aqui esse curso maravilhoso que forma professores para crianças, né? E, quando nós vamos ali para o estágio nas escolas, nós não estamos conseguindo enxergar aquilo que nós estamos vendo aqui com os teóricos, né, na teoria. Como que nós colocamos isso na prática? Como que eu enxergo isso na minha prática com as crianças? Aquilo que eu tenho estudado e tenho aprendido aqui, na universidade. Então, nós discutimos, eu e mais meia dúzia de alunas, e alunos também, sobre a possibilidade de nós desenvolvermos um projeto que fosse ao encontro das escolas. Temos o estágio? Sim. O estágio é importante? Sim. Mas um projeto que eu pudesse colocar nessa formação inicial de professores, nós pudéssemos aproximá-las e aproximá-los da realidade do espaço escolar da educação básica, mas de uma forma que elas pudessem ser protagonistas, que elas pudessem estar à frente, e não somente observando, porque os nossos estágios da educação ainda são de observação. Então, elas ficam somente observando e fazendo os registros para entregar um relatório para o professor de estágio, né? E o projeto Território das Crianças, ele traz uma proposta diferente. É trazer o aluno na formação inicial para estar à frente, levando essa formação, claro, com a supervisão dos professores coordenadores, que hoje estamos professora Débora e professora Aline, que é coordenadora do curso, que não pôde estar aqui hoje porque ela está de licença, né, maternidade. Mas temos aqui o coordenador de extensão, professor Ronê, agradeço a presença também, que tem sido um parceiro em momentos que eu vou explicar já já. Como disse o professor Marcelo, já já, né? Nós vamos colocar aqui. Então, nós tivemos esses encontros no início, e foi em 2020 que nós iniciamos esse projeto. Já temos 6 anos. E, nesse momento inicial, a nossa ideia era ir para as escolas, ultrapassar os muros da universidade, levar formação. E estávamos já nos organizando para isso quando veio a pandemia. Então, houve uma mudança na nossa estratégia. Nós não queríamos parar, porque o sonho de alcançar êxito era muito grande, muito forte dentro de nós, né? Porque nós sabíamos da carência que muitas instituições educacionais têm de uma formação continuada. Porque muitas professoras dessas instituições, das escolares da primeira infância, não têm uma formação adequada na sua graduação, e ainda temos uma brecha na nossa lei, né, que permite professores que têm educação do ensino médio atuarem com as crianças. Então, é necessária
e urgente essa formação continuada, esse estreitamento com a universidade. Então, isso foi essa foi uma ação que move tanto os alunos da universidade, como também esses profissionais que estão ali, despertando. Esse impacto que veio foi o impacto de trazer essas professoras para quererem estudar mais, aprenderem mais, né? E nós estamos falando aqui de crianças de 0 a 5 anos, e cientificamente comprovado, né, nós sabemos que de 0 a 3 o cérebro está a milhão, né? Ele capta tudo, a criança aprende mais. O que a criança aprende de 0 a 3, cientificamente falando, ela não vai mais aprender depois, na vida adulta. Então, é a fase mais importante da vida do ser humano. E, às vezes, ela é relegada, né? Ela fica temos aqui a Ana Paula, que pode dizer com mais propriedade, porque está à frente ali da Secretaria de Educação de Cotia, que é um município parceiro nosso, como que isso fica mais complexo quando nós falamos dessa formação para os professores das crianças. Porque, mesmo que nós somos muito novinhos ainda, nós estamos aí dentro da primeira etapa da educação básica, desde 1996. Então, pensa, nós somos jovens, nós temos aí, vamos fazer 30 anos ainda. Então, temos muito ainda a aprender e muito a conquistar. E nós precisamos de mais visibilidade, por isso que eu fico tão feliz e tão emocionada de estar aqui hoje, porque nós estamos sendo vistos, e nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de educação infantil, nós estamos falando de uma etapa que é fundamental na formação da criança e que precisamos de ter professores muito bem formados também para atuarem com essas crianças. Então, nós temos ali, eu coloquei ali o polvo, que foi o primeiro, e aqui embaixo, o roxinho, ali é o desenho, o primeiro desenho da primeira reunião, em fevereiro de 2020. Nós estávamos naquele episódio do polvo inteligente, que ficou muito famoso, né? E nós colocamos ali, porque a educação infantil, a criança, como dizia, né, o Loris Malaguzzi, tem 100 linguagens. Hoje a gente fala que tem mais de 1000, né? Então, essas 100 linguagens são muitos braços ali do povo e muitas frentes que nós discutimos nesses primeiros encontros, que nós poderíamos trazer como formação continuada para as professoras, na linha das artes, né, e suas linguagens, como teatro, música, na linha da matemática na educação infantil, na linha dos campos de experiências, hoje que nós falamos tanto da BNCC, né? Então, nós tivemos essa projeção inicial com essa perspectiva de trazer mesmo a formação continuada para essas professoras que atuam na primeira etapa da educação básica e também para ampliar a formação inicial das nossas alunas. Como veio a pandemia, então, nós queríamos continuar, e aí nós continuamos de forma online. Então, nós tivemos os encontros. A princípio, atuamos no município de São Bernardo do Campo e Santo André. Depois, nós partimos para Embu das Artes. Na época, Ana Paula estava em Embu das Artes, e ela deve se lembrar que eu liguei para ela um dia, nós conversamos por muito tempo, e eu a desafiei, né, Ana Paula? Vamos sonhar juntas, né? Vamos sonhar juntas, e esse sonho se realizou, e hoje nós temos aí todo esse projeto realizado. Hoje, ela, como secretária de Educação, tem me dado um apoio fundamental, Ana Paula, no sentido de presença nos encontros online. Nós temos ultrapassado aí 800, 900 professoras nesses encontros, e temos o encontro presencial, que foi o nosso sonho, que era trazer essas professoras para dentro da universidade, para elas perceberem como que é possível elas sonharem também, estudarem. E algo que eu queria também destacar com vocês, né, nesse início, é a questão das alunas da graduação. Hoje nós temos, depois desses 6 anos, 53 alunas nesse projeto, mas mais de 20 são alunas egressas que continuam no projeto. E 5 delas
já ingressaram no mestrado, 2 já terminaram e 3 estão cursando o mestrado. Tenho mais 2 agora querendo ingressar, já fizeram inscrição e continuando os estudos. Isso também é muito importante, porque esse é um impacto importante, né? Nós sabemos que o professor ele escolheu essa profissão e ele sabe que eternamente ele vai ter que ser pesquisador. E isso é muito bom, porque nós estamos sempre aí muito antenados, né? Então, o público alcançado, como eu disse, são as professoras de Embu das Artes e Cotia. No dia 16 de maio, nós iremos no município de Santana de Parnaíba, no encontro, porque nós temos também o fomento do MAC Pesquisa, fomos contemplados agora no ano de 2025 a 2027. E nós estamos aí discutindo sobre o conceito de parentalidade, que é um conceito pouco discutido no Brasil, né, a questão do conceito de parentalidade no sentido de do professor ter uma relação com a família que não é a relação costumeira nossa, somente das reuniões de pais, né? Vem na reunião de pais ou num evento que tem na escola, mas ampliar esse olhar, o que seria esse conceito de parentalidade, é que nós temos feito essa pesquisa, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil também. E aqui nós temos o público alcançado, né? Hoje nós temos aí um público de mais de 2.000 professoras alcançadas. Nos encontros online temos tido bastante êxito. E acho que outro ponto importante que eu queria destacar, que me vem à mente agora, é que os temas das nossas discussões de formação continuada também não são escolhidos por nós. Assim como surgiu das alunas, né, a necessidade de desenvolvermos esse projeto, nós mandamos também para as professoras um forms para elas decidirem os temas que são urgentes e necessários para que elas ampliem conhecimento. E aí as alunas são supervisionadas pelos professores da universidade e elas que preparam. Então, são alunas de iniciação científica. Gente, eu ampliei demais o número de alunos de iniciação científica depois desse projeto, porque as meninas querem pesquisar, querem ampliar, né? Além da graduação, fazer mais. E eu tenho aqui a aluna Stephanie, que está comigo, é prova disso. Foi minha aluna de iniciação científica, agora é aluna de TCC 2, já, né, Stephanie? E é uma pibexiana, viu, professora Miriam? Ela é bolsista do Pibex, que também foi uma iniciativa brilhante, que a professora Miriam, o professor Cleverson, toda a reitoria e pró-reitoria teve, de trazer também uma aluna bolsista para nos auxiliar, porque é muita demanda, são muitos trabalhos que nós desenvolvemos, que em 15 minutos é impossível falar, né, professora? Mas já é um grande começo, tem os totens também, né? Então, aqui temos o grupo de professoras, né? Aqui agora foi esse último encontro, uma vez por ano, nós temos esse encontro presencial aqui na universidade, e nós ficamos lá no auditório da Escola Americana. Pela manhã, nós trazemos palestras, é o dia todo. Professores, o professor Ronê já participou agora do último e também do primeiro, lá atrás, em uma das edições, né, com uma participação brilhante também. E nesse encontro presencial, pela manhã, nós temos as palestras, e à tarde entra o protagonismo das alunas que estão no projeto comigo. Nós temos várias oficinas, e nós distribuímos as professoras ali no prédio 45, nós saímos do auditório e vamos para as salas, onde elas têm essa formação continuada. Naquelas imagens ali, vocês veem um pouquinho, né, nas salas, as alunas à frente, trazendo todo o conhecimento agregado aqui na universidade, também as alunas que já terminaram o mestrado, que estão ingressando aí na pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, isso é muito importante. Também nós temos aqui uma parceria nova, que há 1 ano e meio eu tenho conversado, e nós temos trabalhado com a parte burocrática, e estamos atuando também agora no Camboja, numa universidade que nos procurou, né, uma professora de lá nos procurou em 2024, e nós conseguimos, depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, essa parceria importantíssima, numa região que sofreu muito, né, com genocídio, enfim, com tantas questões, mas tem um grupo de professoras assim incrível,
A dona dessa universidade é uma universidade particular, ela é coreana, mas mora nos Estados Unidos, e ela nos procurou falando da realidade e pedindo ajuda sobre para essas formações de professoras que estão ali, todas como a pedagogia nossa, só que lá eles chamam Faculdade de Educação, né? Seria a nossa pedagogia, essas pessoas vêm das suas províncias, né, com a ajuda do governo, para poderem estudar, para voltarem para suas províncias e levarem a educação e os cuidados para as crianças das suas províncias. Então, me deixa muito emocionada, né, conseguirmos ampliar. Deus tem sido bondoso conosco, nos dando condições e capacidade para atuarmos, não somente aqui no Brasil, mas agora estendendo para essa universidade, e quem sabe outras também, que possam necessitar. Eu não poderia deixar de falar que eu estive, no ano passado, também nos Estados Unidos, e minha filha, nossa filha, né, meu esposo querido, está aqui também, professora Derito, muito obrigada pela presença. E nós estivemos lá, nossa filha está fazendo lá um pós-doutorado em Harvard, para nossa alegria, né? Eu fico muito feliz e gosto muito de falar, porque foi uma lutadora, estudou aqui no Mackenzie desde os 5 anos de idade, né? E é uma pesquisadora brilhante. E, conversando lá também, nos Estados Unidos, nós vimos tantas lacunas e necessidades, a ponto de eu conversar com uma daycare, que eles chamam, e nós percebermos que lá eles fazem um trabalho com as crianças com uma pessoa que fica dentro da sua própria casa, sozinha, com 10 crianças. Quando eu olhei para aquilo e percebi o que ela estava me falando, eu pensei, puxa, nós estamos ainda à frente, né? Porque nós estamos aqui estudando, trazendo, e como é importante esse projeto na vida das professoras, mas também para a formação delas. E, principalmente, o nosso foco são as crianças, para que elas tenham uma educação de qualidade. A criança, segundo as nossas diretrizes, como sujeito histórico e sujeito de direitos. E um dos direitos é o direito a essa educação de qualidade. É isso que nós lutamos, é isso que nós estamos buscando, e temos conseguido êxito e um impacto significativo na sociedade, né? E aqui temos principais ações desenvolvidas. Em 2025, nós tivemos um alcance aí, nas redes, né? Porque nós não tínhamos ainda nossa participação no Instagram, e aí nós colocamos as palestras também no YouTube, fomos ampliando, porque isso também traz, né, claro, uma importância, a visibilidade, as visualizações, a participação, o envolvimento também dos profissionais, porque eles falam, puxa vida, olha aqui, educação infantil, e tem aqui uma formação, e tem aqui uma oportunidade de a gente poder crescer enquanto profissionais, e envolvida uma universidade de ponta, né, de primeiro lugar, a melhor universidade particular de São Paulo, enfim. Isso tudo trouxe também um impacto muito significativo para nós, enquanto grupo, e também na formação dessas professoras. Aqui, já partindo, né, para o final, também nós tivemos os encontros aí online, né, que são as principais ações desenvolvidas, o encontro presencial, o encontro online. Nós tivemos, são tantas coisas que eu tenho até que verificar aqui para não me esquecer. Algo importante também que eu queria destacar, aquela aluna que está ali comigo, né, ela trouxe essa formação nesse dia, ela é uma aluna do EAD. Eu não a conheço pessoalmente, ela está comigo há 5 anos. Ela é de Brasília, uma querida pesquisadora, agora ela foi aprovada, ela está trabalhando no MEC, lá em Brasília. Ela é fantástica, e nós nem nos conhecemos pessoalmente, e ela sempre muito ativa, né? Como essa aluna, mesmo num curso, que às vezes a gente fala o curso à distância, que é tão complexo, né, na formação de professores, mas ela conseguiu ultrapassar e ter muita disciplina e estudar, e conseguiu nos auxiliar tanto, a Júlia. E ela me auxiliou muito também no processo para ficarmos entre os 10 finalistas no prêmio Professor Rubens Murilo Marques, da Fundação Carlos Chagas, né, que nós, acho que eu trago aqui no próximo slide, né, nós temos ali o destaque, né, também
para o grupo em si de pesquisa, porque sozinho eu não consigo exatamente nada, mas o grupo todo consegue aí um destaque, porque nós ficamos entre os 10 finalistas de todo o Brasil, gente. E foi a única universidade privada. Todas elas são públicas, né? As que nós visualizamos, que foi enviado para mim por e-mail. Então, foi assim uma conquista assim para nós, que faz toda a diferença na nossa perspectiva de alcance, né, da pesquisa e da visibilidade também. Aqui nós temos também, fomos à Escola Estoquinho em Santo André, a pesquisa, a extensão também caminha junto com a pesquisa, não tem como dissociar isso, né? Então, nós estamos ali para pesquisar sobre essa questão de parentalidade. Nós participamos da reunião de pais, né, como ela é formada, e depois nós tivemos uma discussão com as alunas para podermos trazer para a pesquisa essa questão, e foi muito rica esse dia de sábado que nós passamos ali. Eu queria... Tem como eu voltar? Aqui tem. Ali do lado esquerdo é o desenvolvimento do app também, que nós estamos trabalhando com esse protótipo, né? Nós temos todo um desejo de que esse app auxilie as famílias, né, e a escola, numa relação de ampliar o relacionamento familiar com a escola e também no acompanhamento do desenvolvimento das crianças. Porque hoje o mundo é tecnológico, não tem como nós fugirmos disso, e tanto as crianças quanto as famílias também. Mas nós pensamos em algo que tivesse um alcance maior. Então, esse app ele não vai ser somente um app de comunicação, familiares e escola, mas também nós teremos ali vídeos, nós teremos mini cursos, né, oferecidos aos pais. Os professores vão poder trazer também, tem um espaço ali para os professores trazerem aos pais aquilo que é desenvolvido e por que é desenvolvido, porque ainda temos na educação infantil aquela questão, né, é só brincar? Não, o brincar é recheado de aprendizagens também. Então, o que é esse brincar na educação infantil? Por que ele é o eixo do currículo? As brincadeiras, as interações. Então, esse app também ele vem ao encontro dessa necessidade, mas também é o impacto do projeto aí para a sociedade, tá bom? Então, caminhando aqui para o final, nós tivemos também aqui a primeira conferência pela primeira infância, ali na cidade de Cotia. Então, muito obrigada. Ana Paula também nos convidou para participar dessa primeira conferência. Ali nós estivemos com um alcance também muito significativo, com a presença, inclusive, né, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que eu admiro muito, e que tem nos dado a oportunidade de também levar essa visibilidade da importância dessa primeira etapa da educação básica. Participamos também de congressos nacionais de educação, internacionais, publicações que têm esse impacto na pesquisa. Eu acho que é um impacto significativo também, porque as alunas têm publicado bastante, tanto nacionalmente como internacionalmente. Isso é muito importante para a formação inicial do nosso curso de pedagogia aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Já falei da iniciação científica, os objetivos aí que nós temos para 2026 vem no sentido de fortalecer, né, a divulgação, valorizar mais esse espaço do chão da escola, levar mais as alunas até as escolas também, que era o nosso propósito inicial, que depois a pandemia modificou, potencializar ainda mais essa formação docente continuada, porque a graduação não tem dado conta, muitas vezes, né, de muitas regiões aí que nós temos pesquisado, não tem dado conta de formar esses profissionais da educação da forma adequada. Então, essa formação continuada precisa ser fortalecida, ampliar, além de Cotimbo, das Artes e Camboja, nós pretendemos ampliar esse escopo, né, de escolas, para que mais e mais crianças sejam beneficiadas, tá bom?
ampliar também o engajamento das alunas. Estamos aí com 52, eu preciso de mais braços também, né, para ajudar no sentido de condução mesmo, de supervisão ali do trabalho que elas desenvolvem, e ampliar também o número de professores é uma das perspectivas, né, e continuar a participação em congressos, disseminando conhecimento, multiplicando tudo isso. E eu agradeço de coração a presença aqui de todos vocês nesse momento, né, e que vocês agora sabem que existem aí o ONANO, o PRIES e o Território das Crianças, que atua tão fortemente aqui na universidade e que tem impactado a vida de pessoas, transformado vidas. E isso é o mais importante para nós, transformar vidas, tirar de um lugar de dificuldade, de necessidade, para um lugar de potencialidade, porque nós temos muito potencial, gente. E eu agradeço de coração a presença de todos vocês. Tem aqui não sei como que eu faço para fazer funcionar, mas é só um trechinho aqui do último encontro que nós tivemos, tá? Para vocês poderem aí apreciar. Oi, pessoal, aqui é a professora Débora. Eu sou líder do grupo de pesquisa Território das Crianças, que surgiu em 2020 com o intuito de trazer visibilidade às crianças, à educação infantil e também às infâncias plurais que nós temos no nosso país. Então, hoje é um dia muito especial, porque nessa perspectiva de levar formação continuada para as professoras de creches conveniadas, carentes, nós estamos, desde 2020, fazendo também um encontro ao ano presencial, e hoje nós estamos coroando esse ano de 2025 com o 4º encontro presencial com as professoras de creches de Embu das Artes e Cotia. E nós estamos muito felizes, eu, professora Débora, com uma equipe de alunas maravilhosas, territorianas, que eu chamo com muito carinho, que tem me auxiliado, acompanhado todo esse processo. E o nosso desejo é que seja um evento maravilhoso e que aquilo que nós propunhamos a princípio, que era transpor os muros da universidade, ir ao encontro das necessidades das escolas, nós estamos realizando esse sonho hoje, no dia 6 de dezembro de 2025. Eu fico muito feliz e grata a Deus por ter dado certo até aqui. Bom dia, meu nome é Márcia, sou da creche Coupe, né, de Embu das Artes. Estou aqui mais um ano, expectativas a 1000, maravilhosas, né, como participei o ano passado, vim participar esse ano. O ano passado foram, assim, descobertas e aprendizados que valeu para o ano inteiro e para o resto da vida. Esse ano as expectativas são mais e maiores. Convido todo mundo a participar. Quem não participou ainda, vem. Tá perdendo, viu? Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Stephanie. Estamos aqui hoje, nosso 4º encontro do Território das Crianças. Vamos falar um pouquinho como foi a nossa organização aqui do pessoal, né? Que contemplou aí todo o escopo, não somente da questão das inscrições, mas também da questão da oficina. Nós tivemos 159 professoras inscritas e também todas as oficinas. Nós estamos contemplando 10 oficinas diferentes, o escopo ali da musicalização, os materiais reciclagens, todos voltados para a questão da primeira infância e envolvendo principalmente o olhar para a questão dos bebês. Espero que seja um evento muito incrível, principalmente para quem vai nos assistir, não só que enriqueça, né, o desenvolvimento, mas também todo o aprendizado. Eu estou muito feliz com a presença de cada uma de vocês. Muito obrigada.
Criamos esse projeto em 2020 com a finalidade de que o curso de pedagogia, principalmente na área da educação infantil, tivesse um contato maior com a realidade do chão da escola. Hoje nós estamos com mais de 50 alunos, né, participantes do Território das Crianças. Ainda não estão sentando, não estão se sustentando sentados mesmo assim. A gente pode, na creche, posicionar esses bebês de barriga para cima no chão e trocando de visão, que é super importante até para se algo que direcione e sustente a nossa prática. Eu gosto de dizer às pessoas, mais uma vez, inspirando, por soltar a palma no ar bem forte. Dá até vontade de fazer agora, né? Bom, gente, então é isso que nós gostaríamos de apresentar. Muito obrigada pela paciência, pelo carinho e demonstrar que a educação infantil é um espaço recheado de desenvolvimento e aprendizagens para as nossas crianças e também para nós, professoras, que atuamos ali. Muito obrigada. Muito bem, então é dessa forma que a gente finaliza neste momento, aí acho de uma maneira muito legal, a nossa primeira sessão de apresentações do dia de hoje. Agora, gente, das 10 até as 13, nós temos as apresentações de pôsteres lá no vão do Maquigraf. Então, nessas próximas horas, nós vamos ter mais de 60 projetos sendo apresentados lá embaixo. E às 14h30, a gente volta aqui ao auditório com a apresentação de mais 3 projetos extensionistas. Finalizamos hoje a nossa mostra com uma última sessão de pôsteres, que será das 15h30 até as 16h30 no vão do Maquigraf. Tá bom? Então, agradeço muito a presença de vocês, professores, alunos, autoridades da nossa instituição, profissionais da área administrativa e de tantas outras áreas. É uma grata satisfação ter vocês aqui conosco. E eu encerro trazendo a saudação do nosso pró-reitor de Extensão e Cultura, professor Cleverson. Ele só não pôde estar aqui conosco, está num compromisso externo na Academia Militar do Barro Branco, mas à tarde já vai estar aqui com a gente novamente. Pessoal, muito obrigada e até breve. Continuamos.